Olá, queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Palharim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa escola. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Palharim, e é sempre um prazer poder estar com você aí nesse seu ambiente de estudos, onde você tem crescido no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje eu trago para você uma nova disciplina da nossa escola. A partir desta aula de hoje, vamos aprender sobre as epístolas paulinas. Aula de número 52 do nível Master, módulo 3. Vamos hoje fazer uma introdução dessas epístolas paulinas e depois iremos detalhar uma por uma destas epístolas. E tenho certeza que você vai gostar muito, vai aprender bastante. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a fazermos juntos uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê revelação, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico, te bendigo e te exalto pela oportunidade de estar agora ensinando a tua palavra para tantas pessoas em tantos lugares do Brasil. Te louvo por esta pessoa que está acompanhando esta aula e oro para que, da mesma forma que o Senhor esclareceu os escritores da Bíblia Sagrada, que o teu mesmo Espírito que esclareceu a eles possa esclarecer a mim para ensinar e possa esclarecer a esta pessoa para aprender, para entender o conteúdo aqui ensinado. Eu oro abençoando todos os nossos alunos e alunas, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Meus amados, nós vamos começar a aula de hoje. Você vai pegar aí a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Lembrando que aqui na Escola de Teologia nós usamos a Bíblia na versão brasileira de João Ferreira de Almeida, a Bíblia Revista e Corrigida. É claro que você pode ter aí na tua casa uma outra tradução. Não estou dizendo que as outras traduções não sejam boas, mas essa é a que eu tenho aqui. Você vai precisar, além da Bíblia, da apostila fornecida pela nossa escola. Hoje eu estou com a apostila aqui no formato digital no meu computador, mas você pode obtê-la no formato impresso. É só você comparecer até uma de nossas unidades e solicitar a apostila pelo número nível Master, módulo 3, aula 52, Epístolas Paulinas, parte 1, introdução. E se você não quiser a aula impressa, você pode recebê-la pelo seu WhatsApp. Olha que fácil e prático, hein? Você me manda uma mensagem pelo WhatsApp para esse número que está na sua tela e nós iremos enviar até você pelo WhatsApp este conteúdo. Lembrando que esse conteúdo é restrito aos alunos da Escola de Teologia João Palharim. O texto inicial que vamos começar a aula de hoje está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse texto que está na apostila está na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Novo Testamento, o NT, tem 27 livros. Deste total, 21 pertencem ao gênero epistolar. São cartas redigidas por vários homens inspirados por Deus que tinham como objetivo orientar, aconselhar e instruir os responsáveis pelas igrejas recém-formadas. Com o crescimento da igreja na Palestina, na Ásia Menor e na Grécia, tornou-se necessário um cuidado maior com os novos convertidos. Era preciso que a vida espiritual dessas pessoas recebesse cuidados mais intensos para que tivessem sua fé em Cristo fortalecida. Como nem sempre era possível que um dos apóstolos fosse até a igreja,
a orientação necessária aos neófitos. A palavra neófito significa recém-convertido ou novo convertido. Então, como nem sempre era possível que um dos apóstolos fosse até a igreja, a orientação necessária aos novos convertidos começa a ser feita de outra forma, algo que o próprio Império Romano usava: estabelecer comunicação através de cartas e epístolas, diferentemente do que era feito antes, pois até o momento o evangelho era pregado somente oralmente, ou seja, só de viva voz, ao vivo, o pregador ali, o povo ouvindo. As epístolas foram escritas em grego, como também todo o Novo Testamento foi escrito em grego, com exceção do Evangelho segundo Mateus, que foi escrito em hebraico. Eu começo a aula de hoje explicando a você que o que importa é que o Evangelho seja pregado. Paulo tinha essa consciência. Ele dizia: o importante é que o Evangelho seja pregado. De que forma, de que maneira será pregado, isso não é o mais importante. O importante é que seja pregado. Porque o último sinal para a volta de Cristo é que o Evangelho do Reino seja pregado em todas as nações, em todos os reinos. Só então virá o fim. O fim não vai acontecer enquanto o Evangelho não estiver sendo pregado a todo mundo. Na primeira época, no primeiro século, os pregadores do Evangelho tinham que reunir o povo e pregar pessoalmente. E a locomoção era muito difícil naquela época, então muitas pessoas gostariam de ouvir a pregação, mas não tinham como ouvir, porque os pregadores eram poucos e as pessoas que precisavam ouvir eram muitas. As cidades que precisavam ouvir o Evangelho eram muitas. Então, era difícil fazer a obra no primeiro século por conta disso. A igreja moderna tem acesso a coisas que nem sequer imaginavam os cristãos do primeiro século. Depois que eles começaram a pregar somente assim, oralmente, veio a direção, a estratégia do Espírito Santo para escrever cartas para as igrejas. E essas cartas viajavam no lugar dos apóstolos. Ao invés dos apóstolos viajarem, as cartas é que iam. E quando essas cartas chegavam ao destino, aquilo ali era uma pregação para toda a igreja. Hoje, nós temos a oportunidade de pregar oralmente, pregar no púlpito das igrejas, e temos a oportunidade de pregar para ainda mais pessoas através das plataformas, através dos canais de TV, rádio, internet e por aí vai. Se a gente for parar para pensar, hoje nós alcançamos mais pessoas até usando os meios de comunicação como o rádio, a televisão e a internet do que pregando pessoalmente. E olha que temos muitas igrejas abertas pregando a palavra. Aí eu te pergunto, nós que somos pregadores, devemos ficar aborrecidos porque não temos aquela multidão de gente que os apóstolos do primeiro século tinham? A palavra de Deus diz que os apóstolos pregavam aos domingos e cerca de 3.000, 5.000 pessoas se convertiam. Os pastores e pregadores da modernidade provavelmente vão pregar a vida inteira e não verão 5.000 pessoas se rendendo de uma só vez. É muito difícil que isso aconteça hoje. Eu devo ficar com inveja, então, dos pregadores do primeiro século que tinham a oportunidade de ganhar assim milhares de pessoas de uma vez só? Não, não devo ter. Porque hoje nós vivemos um novo momento. A oportunidade que eu tenho hoje, a facilidade que eu tenho hoje de pregar o Evangelho, poderia ser algo tão maravilhoso na época de Paulo, mas Paulo não teve esse privilégio que eu tenho. Como agora, por exemplo, eu estou ministrando para você sem saber quem é você, sem saber onde você mora, sem saber nada a teu respeito, mas você está agora sendo meu aluno através dessa escola de teologia neste formato virtual. Não é maravilhoso? Isso não era possível no primeiro século. Então, a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus é quem controla a obra. O Espírito Santo de Deus é quem dirige
esse trabalho. Vamos continuar lendo na apostila. O nome, o modelo seguido, foi usado pelo próprio Império Romano. Essas cartas que vão ser escritas, elas tinham um critério, elas tinham uma estrutura, e essa estrutura que os evangelhos vão nos revelar, que a palavra de Deus no Novo Testamento vai nos revelar, é uma cópia dessa estrutura das cartas do Império Romano. Todas as cartas começavam com uma saudação inicial. Essa saudação era precedida da apresentação do autor e da indicação do destinatário. Ou seja, na hora de saudar a carta, ela começava com a saudação que sempre dizia quem escreveu e para quem escreveu. A pessoa que escreveu está saudando aquele que vai receber a carta. A parte B, toda a carta ou o texto estava ali. Na parte B era o texto da carta, era o corpo da carta propriamente dito. E a parte C era a despedida, que incluía saudações de pessoas conhecidas do autor e do receptor e saudações para essas pessoas. Das 21 epístolas constantes no cânon do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 delas. Olha só a relevância de Paulo para o Novo Testamento. De 21 cartas que nós temos no Novo Testamento, 13, ou seja, 2/3 foram escritos por Paulo. Alguns defendem que ele escreveu também a epístola aos Hebreus. Se contar com a dos Hebreus, já são 14. Imagine só, Paulo foi realmente muito útil na obra de Deus. Essas cartas são divididas assim: primeiras epístolas, grandes epístolas, epístolas da prisão e epístolas pastorais. Essas são a subdivisão das 21 epístolas. Primeiras epístolas, grandes epístolas, epístolas da prisão e epístolas pastorais. Quais são as primeiras epístolas? A primeira e segunda carta de Paulo a Tessalonicenses foram as primeiras escritas por Paulo. Você vê que não é na ordem como está escrito na Bíblia, né? Porque se você abrir a Bíblia, olha, qual é a primeira carta de Paulo no Novo Testamento? Qual é? É a carta de Paulo aos Romanos. Mas não foi a carta de Paulo aos Romanos a primeira que ele escreveu. A primeira carta que ele escreveu foi para os Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda. Não somente são considerados como os mais antigos escritos de Paulo, como também os mais antigos escritos do Novo Testamento. Então essas cartas são os textos mais antigos do Novo Testamento. Depois vem as grandes epístolas, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. O que essas cartas têm de ímpar, de diferente, de especial? Elas são cartas com um cunho doutrinário. A palavra grega doutrina significa ensino. A palavra de Deus, ela está repleta de ensino, de doutrina. E cabe ao pastor doutrinar o rebanho, doutrinar a igreja. Paulo era o pastor da igreja primitiva. Ele tinha ali vários outros pastores que ele também pastoreava, ou seja, filhos na fé que ele formava e que ele depois enviava. Assim como eu faço aqui no estado do Rio Grande do Norte. Formo pastores, discipulo e envio. E esses que eu envio, eu preciso continuar mentorando. Era isso que Paulo fazia. A gente tem, por exemplo, Timóteo. Nós temos, por exemplo, Tito. Nós temos outros que também eram discípulos de Paulo, que foram formados por Paulo, e ele escrevia para essas pessoas. Aí a igreja precisava ser doutrinada também. A igreja precisava de ensinamentos que às vezes o pastor local não sabia como abordar. Então, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele aborda questões como casamento, família. Quando ele escreve aos Gálatas, ele aborda a questão das obras da carne.
Então são cartas de muita doutrina, de muito ensinamento. Página 2, epístolas da prisão. Por que essas epístolas são chamadas de epístolas da prisão? A resposta é meio óbvia. É porque Paulo escreveu essas cartas durante o período em que ele esteve preso em Roma. Ele escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e também a carta para Filemon. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon foram escritas por Paulo dentro da prisão. Era uma prisão romana na cidade ali de Éfeso. E depois vem as epístolas pastorais, que são 3. A primeira e a segunda para Timóteo e a outra para Tito. Esses dois rapazes, Timóteo e Tito, eram pastores. Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. Estas igrejas que eram dirigidas por esses homens precisavam de ensinamentos e os próprios pastores também precisavam de ensinamento. Então Paulo escreveu essas cartas pastorais, escreveu essas epístolas pastorais como um pai falando com o filho, sabe? Como um líder ensinando o seu liderado. Para entendermos essas epístolas, é necessário conhecermos quem as escreveu e as circunstâncias observadas por ele. Nós vamos falar um pouquinho de Paulo agora. Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos entender por que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. A palavra grega apóstolo significa enviado. Ela é usada para se referir aos portadores que levam uma mensagem em nome de alguém. Os 12 discípulos foram os primeiros apóstolos designados por Jesus para levar boas novas em seu nome. Vamos ler aqui no Evangelho, quando os discípulos são chamados de apóstolos. Mateus 10, do 1 ao 4. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Aí começam os nomes deles. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Esses 12 primeiros discípulos foram chamados de apóstolos, por quê? Porque eles foram enviados por Jesus também para anunciar a palavra. E Marcos capítulo 3 também fala dos apóstolos, no versículo 14, olha só. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aí dá de novo os nomes. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Novamente temos essa relação em Lucas, no capítulo 6. Lucas 6, verso 12. E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Muito bem, você já viu então que esses 12 homens foram chamados pelo próprio Senhor Jesus de apóstolos. Paulo e Barnabé, apesar de não terem sido nomeados na mesma ocasião dos 12 primeiros,
também eram mensageiros de Deus e foram igualmente chamados de apóstolos pela igreja primitiva. Atos capítulo 14, versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Então aqui no versículo 14 a gente vê claramente como Lucas se refere a Barnabé e a Paulo como apóstolos. Por que eles são apóstolos? Porque eles também são mensageiros de Deus e também haviam sido enviados para uma missão especial que era pregar a palavra. Todos os que são enviados a levar a mensagem em nome de Jesus são apóstolos. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus disse: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem vai em nome do Senhor Jesus e prega o evangelho, uma vez que você está sendo enviado, você se torna um apóstolo. Eu, por exemplo, eu sou um apóstolo, porque eu não sou nascido aqui na cidade onde eu moro hoje. E por que eu estou morando aqui? Porque eu fui enviado por Deus através do ministério para anunciar a palavra, para plantar igrejas, para ganhar almas. E assim como eu estou aqui hoje, eu posso estar amanhã em outra cidade, em outro estado, fazendo a obra de Deus. Isso é ser um apóstolo, é ser enviado. Se você não é enviado, você não pode se considerar um apóstolo. Mas se você está sendo enviado para anunciar o evangelho, ainda que você use o título de pastor, ou de evangelista, ou de missionário, você, na verdade, é um apóstolo. Compreende isso? Não se reveste esta palavra de uma aura de exclusividade ou honra exacerbada, porque não é o carteiro que deve receber a honra, mas sim aquele que escreveu a carta com o seu próprio sangue. Em Atos capítulo 20, versículo 28, olha só o que Paulo diz. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós que fazemos a obra de Deus, ainda que eu me enquadre no quesito de que fui enviado como um pregador da palavra de Deus, como um ganhador de almas, eu não tenho que ficar procurando honra, procurando confete, sabe? Não, me chame de pastor Ademir, está ótimo. Me chame de pastor, já está ótimo. Ainda que eu exerça a função de um apóstolo, que é enviado para plantar igrejas, que é enviado para fazer a obra de Deus, alavancar num determinado lugar, ainda que eu tenha esta obrigação, porque fui enviado para isso, respondo como um pastor. E as pessoas me tratam como um pastor. Há igrejas que não aceitam mais que o pastor seja chamado de pastor. O pastor tem que ser chamado de bispo, ou tem que ser chamado de apóstolo. O termo bispo é bíblico, pode ser usado, não é errado. Se alguém faz parte de uma denominação aonde o pastor é chamado pela igreja de bispo, não tem problema nenhum. Se você faz parte de uma igreja onde o pastor é enviado para fazer a obra, é enviado para ganhar almas, é enviado para plantar igrejas, e ele usa o termo de apóstolo, nada de ruim nisso, é bíblico. Então, o que pode ser normal para uma igreja, para outra já não é. Na Paz e Vida, nós não usamos o termo bispo e não usamos o termo apóstolo. Mas não usamos não é porque seja errado, não é porque seja antibíblico, mas sim por uma questão de opção do nosso pastor presidente, que não usa. Ele, sendo pastor presidente, não usa esse termo de bispo ou de apóstolo, e sim de pastor. Então nós nos contentamos com o título de pastor e está tudo bem para nós. O importante é que você entenda qual é o seu lugar no corpo de Cristo, é ganhar almas para Jesus.
Aquele que escreveu a carta com seu próprio sangue, esse é quem deve receber a honra. Hebreus 9, 12 ao 14. Olha só que coisa linda o que diz a palavra de Deus aqui. Hebreus 9, do 12 ao 14. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Esse comentário que eu acabei de ler consta no Evangelho Reunido, na página 234 do livro do pastor João Ribe Palharim. A revelação de Simeão pelo Espírito Santo. O velho Simeão. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, lhe fora revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, foi pelo Espírito ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão é um nome hebraico que quer dizer ouvindo Deus. Este homem representa todos os que clamam por salvação e são ouvidos por Deus. A palavra gentios, em hebraico goim, significa nações. Esta palavra serve para qualificar todos os povos não judeus. Assim, no conceito então vigente, o mundo estava dividido entre dois povos: os judeus, o povo escolhido por Deus, e os gentios, ou seja, o restante do mundo. Os gentios eram considerados impuros pela lei dos judeus, e Jesus veio como Deus para tirar a impureza e fazer dos dois povos um só. Vamos ver alguns textos que confirmam isso. Isaías capítulo 42, versículo 1. Vamos lá. Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Observe aí a palavra gentio mais uma vez. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Aí você vem para outra promessa de Isaías, aqui no capítulo 44. Olha só o que ele está falando aqui no versículo 1 também em diante. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como a salgueiros junto aos ribeiros de águas.
Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e que ainda hão de vir? Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. E há vários outros textos aí que eu não vou ler, vou deixar você ler em casa, para você entender a respeito dos gentios. Então, por que Paulo era chamado de apóstolo dos gentios? Ora, só você juntar as palavras. Apóstolo significa o mensageiro que é enviado, e gentios são as nações que não pertenciam ao povo judeu. Por que Paulo é chamado na Bíblia de apóstolo dos gentios? Porque ele foi o mensageiro que o Senhor enviou para pregar para as outras nações. Pegou aí a revelação? Enquanto Pedro e João pregavam exclusivamente para Jerusalém, Paulo pregava para outros povos, para outras cidades, e levou o evangelho para muita gente. Assim entendemos que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios porque foi enviado por Deus a pregar boas novas aos gentios. Ele diz assim, Atos 21, 39, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. A cidade de Tarso, a principal cidade da planície fértil da Cilícia Oriental, estava localizada à margem do rio Quínido, a uns 15 quilômetros de sua foz e a uns 50 quilômetros das portas cilícias, na estrada entre as atuais cidades de Mersim e Adana. Tarso era uma cidade fortificada e importante entreposto comercial entre os anos 2000 a.C., antes de 2000 a.C. No segundo milênio a.C., ela é mencionada em registros hititas como cidade principal de Quisuatna. Foi destruída durante a ircunsão dos povos do mar em 1200 a.C. e repovoada algum tempo depois pelos gregos. Foi conquistada pelo rei assírio Salmaneser III em 833 a.C. e novamente por Senaqueribe em 698 a.C. Sob os persas, Tarso foi a capital do reino vassalo e posterior satrapia da Cilícia. Começou a emitir suas próprias moedas no quinto século a.C. Em 401 a.C., Ciro, o jovem, com seus 10.000, passou 20 dias na cidade em seu caminho para reclamar o trono persa e trocou presentes com o rei Cienese, cujo palácio ficava em Tarso. Essa é então a cidade de Tarso, a história da cidade de Paulo, a cidade onde ele nasceu, a cidade de Tarso. Atos 22, 27 e 28 diz assim: e vindo o tribuno disse-lhe, dize-me, tu és romano? E ele disse sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. E Paulo disse, mas eu sou-o de nascimento. Segundo Bruce, Paulo nasceu em Tarso, provavelmente na primeira década da era cristã. O fato de ser cidadão romano era mais importante do que o lugar onde nasceu. Se Paulo nasceu cidadão romano, seu pai já deve ter sido cidadão romano. E a cidadania romana originalmente era restrita a nativos livres da cidade de Roma. Mas à medida que o controle romano da Itália e das terras do Mediterrâneo se ampliava, a cidadania era conferida a várias outras pessoas de certas províncias seletas,
que não eram romanos por nascimento. Paulo era tão zeloso da lei e da sua fé, que em certa época da sua vida, provavelmente no início da adolescência, viajou para Jerusalém, onde foi aluno do mais famoso rabino de sua época. Posteriormente disse aos líderes judeus: "E nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós sois." Essa fala de Paulo está em Atos 22:3. Todos os mestres judaicos exerciam determinada função para sobreviver. Por isso não é de se admirar que esse líder religioso altamente educado aprendesse também uma profissão com seu pai. Paulo era fabricante de tendas. Atos capítulo 18, verso 3, dá a informação de que Paulo era também um fabricante de tendas. Essa era a profissão dele. Ocasionalmente a Bíblia menciona como ele exerceu essa função para se sustentar. Você vê que Paulo não só sabia fazer tendas, como ele teve momentos que ele precisou se valer dessa profissão para o seu sustento, mesmo já estando na missão. 1 Coríntios 4:12, ele diz assim: "E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos." E ele continua contando as experiências que ele viveu e faz questão de dizer que ele, para não ser pesado a ninguém, se esforçou e trabalhou com as próprias mãos. Em 2 Tessalonicenses 3:8, ele fala o seguinte: "Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós." Voltando aqui. Existem amplas evidências nessas e em outras passagens de que ele trabalhava para não impor um jugo sobre as pessoas entre as quais desejava proclamar o Evangelho de Cristo. Além disso, dada a maneira como os professores itinerantes e filósofos esperavam ser sustentados pelas pessoas com alimentos e finanças, Paulo provavelmente não desejava ser considerado mais um aventureiro. Ou seja, essa foi uma opção de Paulo, né? Paulo disse consigo: eu não vou ter cara de pregar para as pessoas e oferecer o evangelho para elas e imediatamente já ir pedindo o meu sustento. Não vou conseguir fazer isso. Então eu prefiro trabalhar com as minhas próprias mãos para ter como me sustentar e simplesmente pregar o evangelho para as pessoas. Essa foi a opção que Paulo teve durante as suas viagens. A gente vai ler aqui 1 Coríntios 9, do 16 em diante. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Em outro momento que Paulo explica essa sua decisão de trabalhar para o seu sustento, está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Venha comigo aí, por favor. 1 Tessalonicenses 2, versos 3 ao 6. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha.
E não buscamos glória dos homens, nem vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Ele disse aqui: eu poderia valer-me do direito de ser sustentado no ministério, porque é bíblico que aquele que vive do altar, que coma do altar. Mas foi essa a opção de Paulo e nós respeitamos. Existem líderes que optam por trabalhar. Querem ser ministros da palavra no seu horário fora do trabalho, mas querem se manter trabalhando para que não precisem contar com a igreja. É uma opção? É bíblica? Não. O bíblico, o normal, o aceito na Bíblia desde a época do Antigo Testamento ao Novo Testamento é que a igreja envie os pregadores e a igreja mantenha o sustento desses pregadores. Mas é uma questão de bom senso, né? Se o ministro não foi enviado, ele não foi enviado a lugar algum, ele continua morando na mesma casa que ele sempre morou, ele continua morando no mesmo bairro, na mesma cidade, ele simplesmente vai para a igreja aos domingos. Ele vai para a igreja na quarta-feira e no domingo, 2 vezes por semana, ou às vezes uma vez só por semana. Por qual razão que esse ministro precisa ser remunerado para exercer o seu ministério como aquele que exerce em tempo integral? É uma questão de você pesar na balança, né? Se esse aqui foi enviado, ele abriu mão de tudo, ele deixou sua terra, ele deixou sua família, ele vive única e exclusivamente para o evangelho, para pregar a palavra. Nada mais do que justo dar a esse enviado do evangelho uma vida digna. Casa para morar, o que comer, o que vestir, condições para cuidar da saúde, condição para pôr os filhos na escola, condição para se locomover, o que todo mundo precisa para viver. Agora, esse é o meu ponto de vista. O que você pensa a respeito, eu não sei. O fato é que a palavra de Deus defende claramente o sustento ministerial para aqueles que vivem para pregar o evangelho. Agora, se há um local onde não há condição alguma desse sustento existir, aí o missionário pode tomar a decisão que Paulo tomou. Qual foi a decisão de Paulo? Mesmo estando no campo missionário, vou trabalhar com as minhas próprias mãos durante uma parte do dia para assim obter o meu sustento. Existem missionários que vão para o campo e que os recursos da igreja que os enviou são tão limitados que os missionários precisam ir para o campo e procurar trabalho, e trabalhar às vezes até na lavoura para conseguir o sustento da sua família. Oremos para que a igreja cristã entenda a importância de enviar pregadores, que a igreja cristã comece a semear. Nós vivemos numa era em que a igreja no mundo, eu vou falar de mundo agora, não só do Brasil, a igreja no mundo, foi feito um levantamento que se concluiu que cada cristão do mundo investe menos de $1 para a obra missionária. Aqui no Brasil, o comparativo do dólar com o real seriam R$5, né? $1 dá R$5 hoje. Cada cristão brasileiro investe menos de R$5 para a obra missionária. E existem muitos missionários no Brasil, muitos pastores e pregadores que deixam suas casas, suas famílias, suas cidades de origem e saem pelo Brasil afora, e muitos até fora do Brasil, anunciando o evangelho. E contam com o apoio da igreja, não só de orar, não só de bater palma, ei, que bonito, ele tem chamado, vai com Deus. Não é só isso. A igreja precisa apoiar. Esse relato que nós estamos lendo aqui não é de se orgulhar, não. Não é para você ler e ficar orgulhoso. Parabéns, Paulo. O Paulo é o cara, hein? O Paulo trabalhou para se manter
como um missionário. Isso não é motivo para a igreja se orgulhar de Paulo. É motivo para a gente se envergonhar da igreja. O Paulo, ele escreveu várias cartas, e a única vez que ele profetiza uma bênção financeira naquelas cartas é para a carta aos Filipenses. Para aquela igreja ele profetiza uma bênção financeira. E quando eu estudei as cartas de Paulo, eu fiquei me perguntando, por que ele não falou isso aqui para os Coríntios? Não falou para os Gálatas, não falou para os Efésios, não falou para os Colossenses, não falou para os Tessalonicenses, porque só para os Filipenses Paulo profetizou bênção financeira. Aí ele explica, porque no princípio do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo no que diz respeito a dar e a receber, senão vós somente. Paulo abriu o coração, falou, eu vou profetizar uma bênção financeira para vocês, porque vocês foram a única igreja que semeou, que ofertou para que eu fizesse a obra missionária. Entra ano, sai ano, e essa realidade não mudou até hoje. Saulo tornando-se Paulo. Vamos lá? Vamos entender como se deu a mudança de Saulo para Paulo. O teólogo Downing explica um pouco a respeito disso. O apóstolo Paulo é chamado tanto de Saulo como de Paulo no livro de Atos. Minha gente, por favor, você precisa dobrar a tua atenção nisso aqui agora. É muito comum a gente ouvir nos púlpitos das igrejas pastores garantindo que Saulo foi mudado para Paulo. Essa é uma retórica muito comum. Por quê? Porque a gente está acostumado com o Antigo Testamento. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de Oséias para Josué. Aí vem para o Novo Testamento, Jesus mudou o nome de Pedro para Simão. Por aí vai. Então, essas mudanças, né, que a gente leu no Evangelho, nos dão a sensação de que Deus também mudou o nome de Saulo para Paulo. Então vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo é chamado tanto de Saulo como de Paulo no livro de Atos. Muitos leitores pensam que esses nomes representam o nome antes da conversão, no caso Saulo, e o nome após conversão, Paulo, visto ter Simão recebido um novo nome, Pedro, de Jesus, né? Mas a mudança do nome de Paulo não coincide com a sua conversão. A mudança do nome do apóstolo está tão firmemente ligada à sua experiência dramática na estrada de Damasco, que a Bíblia anotada de Scofield começa a referir-se a Saulo como Paulo em suas notas 5 capítulos antes de um novo nome aparecer no texto. Em Atos capítulo de 1 a 12, o apóstolo é conhecido como Saulo, mesmo depois da sua conversão. Mas quando empreende a primeira viagem missionária entre os gentios, ele é chamado de Saulo, também Paulo. Vamos ler aqui Atos 13, 9. Olha só, Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, olha só, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, etc. e tal. O que está querendo mostrar o texto aqui? Daí em diante ele é conhecido por Paulo. Saulo e Paulo, você que está com a apostila impressa, grifa isso aí. Saulo e Paulo são duas formas diferentes do mesmo nome, a forma hebraica e a forma romana. Quando eu digo Saulo, eu estou falando nome no formato hebraico. Quando eu digo Paulo, eu estou dizendo o mesmo nome, só que no formato romano. Simples, não é? O Paulo não mudou de nome, ele mudou de país. Compreende agora? O seu nome, qual é o teu nome? Pensa aí, teu nome. Aqui no Brasil, você se chama João, né? Tá bom, então João, nome comum.
Você vai para os Estados Unidos, você não acha nenhum João. Você não acha João nos Estados Unidos. Você acha John. Mas o que é o John? O John nada mais é do que o João. Olha aí que legal. Então, a pessoa que foi para os Estados Unidos, ela mudou de nome quando chegou lá? Porque quem chama João aqui no Brasil, vai chegar nos Estados Unidos, você vai falar seu nome. Seu nome qual é, por favor? Meu nome é João. Ah, sim, John. Não adianta, você pode tentar explicar, o americano tem dificuldade de falar da mesma pronúncia que a gente fala, assim como nós temos dificuldade de falar também na pronúncia exata deles. O Paulo não mudou de nome, ele mudou foi de país. Então, esse nome Saulo, Paulo, é um nome só, em formatos diferentes, tá bom? Isso é uma explicação que você, teólogo, estudante de teologia, precisava ter. A explicação mais simples para a mudança de seu nome, de nome em Atos, é que Saulo, o judeu, tomou a forma romana do seu nome, uma vez que o seu ministério foi predominantemente entre os gentios. Vamos imaginar o seguinte: suponha que eu sou enviado para os Estados Unidos para fazer a obra lá. E lá, suponha que eu me chamo João, no exemplo que eu dei aqui. Meu nome é Ademir, mas vamos imaginar que fosse João. Eu vou ficar brigando com os irmãos toda hora que alguém me chamar de John? Toda hora. Não é John, já falei, é João. Eu vou ficar me estressando por conta disso? Não. Deixa. Ele sabe que sou eu, sabe? Chamou de John. Ok. Você não vai ficar brigando com isso. O Paulo pensou assim: por que eu vou querer forçar os romanos a me chamarem de Saulo, se na língua deles o nome é Paulo? Então, chame de Paulo mesmo. Compreende? Então, quando Paulo falou, fiz-me de tudo para por todos os meios ganhar alguns, ele abriu mão até da forma do seu nome. Isso é que é renúncia, hein? A forma do seu nome. Ele não estava nem aí se chamasse de Saulo, se chamasse de Paulo. O importante é que ouvissem a pregação que ele tinha a fazer. Paulo passou de perseguidor a perseguido. Viveu para pregar o evangelho de Cristo. Deixou tudo por amor ao Senhor Jesus. Passou por tribulações, perseguições, bonança, fartura, penúria. Deixou nos escritos que são para nós fonte de inspiração para a nossa vida com Cristo, além de grandes orientações para uma vida consagrada. Durante todo o seu ministério, Paulo levou as boas novas de Jesus em lugares que ainda não era conhecido o Evangelho e deixou em suas epístolas um legado de ensino cristão de valor imensurável para a vida daquele que quer realmente ser um cristão idôneo. Na próxima aula começaremos a conhecer essas cartas, começando com as primeiras epístolas, que você já sabe quais são, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Minha gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e quero aproveitar essa abordagem que eu fiz aqui a respeito do sustento de Paulo para dizer a você que você precisa abraçar a causa missionária, que você precisa ajudar ministérios que enviam pregadores. A Paz e Vida é um ministério que envia pastores de São Paulo para o Brasil inteiro, que envia pastores de outros estados também, não só de São Paulo, para o Brasil todo. Eu sou prova disso. Eu sou natural de São Paulo fui para Minas Gerais, plantei igrejas lá durante 11 anos. De Minas Gerais fui enviado para o Rio Grande do Norte, estou aqui plantando igrejas. Não sei o que o Espírito Santo me reserva para o dia de amanhã. O que eu sei é que quando você se torna um pregador do telhado, você está se tornando um missionário conosco nesse ministério. Porque são os pregadores do telhado quem nos apoiam financeiramente para a realização desse trabalho. Inclusive a Escola de Teologia João Ribe Palharim só existe graças aos pregadores do telhado. Então eu quero te incentivar a fazer uma oferta missionária para os pregadores do telhado.
Comece com um pouco que você tem e Deus irá te acrescentar muito mais. Faça um Pix para a nossa igreja. O número do CNPJ é a nossa chave Pix. Use esse CNPJ como chave e mande a sua oferta através desse formato. Se você não usa Pix, então faça um depósito na nossa conta do Banco Bradesco. O número da conta está aí na sua tela. Tire um print da tela para não esquecer os dados, faça a sua transação e mande o comprovante pelo WhatsApp. Para o mesmo WhatsApp que você manda os questionários, você irá mandar também o seu comprovante e iremos orar por você. Por falar em questionário, você tem aqui 5 questões, sendo 4 abertas e 4 delas de múltipla escolha e uma delas aberta para você relatar o que você aprendeu. Faça o questionário e envie para o nosso WhatsApp para que possamos avaliar o seu aprendizado. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.